Bom dia, meu povo! Tudo bem? Fala bom dia pra mim, sorri, como é que vocês estão? Galera, eu tô bem, graças a Deus, em casa, quietinha. Espero que também todos vocês estejam em casa, beleza? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero dar 3 recados para vocês. Primeiro recado, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp oficial da escola do primeiro ano, ligue lá na coordenação da escola e peça para você ser adicionado. Por quê? Semanalmente eu posto roteiros de estudo. Nesse roteiro de estudo vão estar as aulas que vocês têm que assistir, as atividades que vocês têm que fazer e como vocês vão me enviar essas atividades, tudo bem? Outro recadinho, ao final de toda a aula, não só da aula de biologia, mas das aulas das outras disciplinas, eu preciso que vocês comentem o nome completo de vocês. Por quê? Vai ser a partir do comentário que estão nos vídeos que nós vamos lançar a presença de vocês nas aulas, tudo bem? E por último, eu preciso, bem blogueirinha, eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Por quê? Se você se inscrever no canal, toda vez que tiver novos vídeos, ou seja, que novos vídeos forem postados, vocês vão ser notificados, beleza? Então aí já facilita um pouco a vida de vocês, tudo bem? Ok. Aula passada, nós estudamos a parte de ácidos nucleicos, nós conseguimos diferenciar o DNA do RNA e nós estudamos como que é feito o processo e como que ocorre o processo de síntese, ou seja, de produção de proteínas, tudo bem? Na aulinha de hoje, nós vamos começar o estudo de citologia. A citologia vai ser a área da biologia que vai estudar a morfologia e a estrutura das células, beleza? A gente vai ver nesse estudo de citologia, a gente vai conseguir responder alguns questionamentos. Primeiro, todos os organismos são formados por célula? Primeira perguntinha. Todas as células elas vão apresentar as mesmas estruturas? Como que ocorre esse processo de duplicação, de formação de novas células? Então esses são alguns questionamentos que nós vamos conseguir responder. Mas antes de nós começarmos a estudar a célula, nós vamos estudar uma estrutura que faz parte da estrutura das células, que é a membrana plasmática, beleza? A membrana plasmática, meu povo, vai ser uma barreira divisória que vai dividir o meio intracelular com o meio extracelular. Presta atenção, o meio intracelular é a região interna da célula, ou seja, tudo que eu tenho dentro da minha célula, eu falo que vai ser o meio intracelular. E tudo que eu tenho de fora da minha célula, eu falo que vai ser uma região extracelular. E a estrutura que separa essa região intracelular com a região extracelular, a gente dá o nome de membrana o quê? Plasmática. Tudo bem? Presta atenção. A membrana plasmática, ela vai ser formada por uma dupla camada fluida de fosfolipídios, beleza? E algumas proteínas. Presta atenção. Professora, por que é uma dupla camada fluida? Porque a gente vai ver que a membrana plasmática não vai ser uma estrutura estática da minha célula. A gente vai ver que a membrana plasmática ela vai conseguir ter movimentos e ela vai se movimentar, beleza? E, ok, professora. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma representação, um desenho da minha membrana plasmática. Olha aqui. Aqui eu tenho a primeira camada de fosfolipídios e aqui eu tenho uma segunda camada de fosfolipídios. Presta atenção, fosfolipídios ele vai ser formado por duas regiões. Eu tenho a região da cabeça e eu tenho a região da cauda. Eu falo que a região da cabeça do fosfolipídio é uma região hidrofílica, ou seja, é uma região que se interage com água, beleza? Já a região da cauda, eu falo que vai ser uma região hidrofóbica, ou seja, uma região que não se interage com a água, uma região que tem fobia, que tem repulsão à água, beleza? Então, olha aqui no desenho, olha aqui, ó, as regiões da cabeça, que é uma região que hidrofílica, que vai se interagir com água. E aqui eu tenho a região que da cauda, que vai ser uma região hidrofóbica, que não se interage o quê? Com água, que tem fobia, que tem repulsão à água. Tudo bem? Então a gente viu que a membrana plasmática vai ser formada por fosfolipídios, mas a membrana plasmática também vai ser formada por proteínas. Presta atenção. Tudo que eu tenho dessa região
para cima, eu falo que vai ser a região extracelular, ou seja, é a região de fora da minha célula, beleza? E tudo que eu tenho daqui para baixo, eu vou falar que é a minha região intracelular, dentro da minha célula. A região extracelular da membrana plasmática vai formar o glicocálice. O glicocálice, a gente vai ver que ele vai ser formado por proteínas periféricas, por glicolipídios e por glicoproteínas. Então, a junção de glicoproteínas, glicolipídios e proteínas periféricas vai dar origem ao glicocálice. O glicocálice vai ser uma camada, vai ser estruturas que vão estar na região extracelular da minha membrana plasmática. E professora, qual que é a função desse glicocálice? Lembrando que o glicocálice vai ser formado por glicoproteínas, glicolipídios e proteínas periféricas, beleza? Ou proteínas de membrana também podem ser chamadas. Esse glicocálice, ele vai ter a função de comunicar células, ou seja, esse glicocálice vai ser a região que vai possibilitar a comunicação entre as células, ok? Beleza. Ah, professora, então, ok. Eu sei que na membrana plasmática eu tenho glicolipídios, glicoproteínas que vão constituir o glicocálice, que permite a comunicação e a interação entre as células. Eu sei que a membrana plasmática também vai ser formada por fosfolipídios. Esses fosfolipídios, ele tem a região hidrofílica que se interage com água e a região hidrofóbica que não se interage com água. E o que mais que eu tenho nessa membrana plasmática? Na membrana plasmática eu também vou ter proteínas, e eu tenho dois tipos de proteínas. Eu tenho as proteínas periféricas que vão se encontrar nas paredes da membrana plasmática, e eu tenho as proteínas denominadas integrais. Essas proteínas integrais, elas conseguem interligar a região extracelular com a região intracelular, beleza? Então aqui eu tenho as proteínas integrais, elas conseguem ultrapassar, ou seja, elas se encontram e elas conseguem comunicar as duas regiões da minha membrana plasmática, tanto a região extracelular como a região intracelular. E a gente vai ver que essas proteínas, tanto as proteínas periféricas quanto as proteínas integrais, elas vão ser de extrema importância para fazer o transporte de substâncias para dentro da minha célula. Tudo bem? Ok, esse modelo da membrana plasmática que eu apresentei para vocês, formada por fosfolipídios, a região externa que a gente dá o nome de glicocálice e pelas proteínas periféricas e integrais, ele ficou conhecido como modelo do mosaico fluido. Tudo bem? Mosaico fluido ou mosaico fluido. Tudo bem? Ok. Agora que nós já sabemos a estrutura da membrana plasmática, vamos ver as funções. A primeira função e uma das funções mais importantes da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. Meu Deus, professora, o que é permeabilidade seletiva? Presta atenção. A membrana plasmática, ela vai ter como função selecionar aquilo que pode entrar dentro da minha célula e aquilo que pode sair de dentro da minha célula, beleza? Ou seja, essa permeabilidade seletiva vai ser a seleção de substâncias que vão entrar dentro das nossas células, ok? Eu costumo falar que a membrana plasmática, ela é como se fosse o segurança da festa. Não é o segurança que fala quem pode entrar e quem não pode entrar. A membrana plasmática é a mesma coisa, ela vai ser o segurança da nossa célula. E ela vai selecionar as substâncias que entram dentro da célula e as substâncias que vão sair de dentro da célula, ok? Professora, quais as outras funções? A membrana plasmática, ela tem função de elasticidade, ela vai ter função também de resistência e proteção mecânica, ou seja, protegendo a célula e todas as estruturas que se encontram no interior, na região intracelular das nossas células, beleza? E ela também tem alta capacidade de regeneração, ou seja, se por algum motivo, alguma região dessa membrana plasmática ela foi debilitada ou ela foi danificada, a membrana plasmática ela consegue o quê? Se regenerar, ou seja, ela consegue se reconstituir. Tudo bem?
Ok, agora que nós vimos a estrutura da membrana plasmática e vimos as suas principais funções, vamos ver agora como que ocorre o processo de transporte, ou seja, como que entra a substância dentro da célula e como que sai substâncias dentro da célula. Presta atenção. Primeira coisa que vocês têm que saber é que existem diferenças de concentração da região intracelular para a região extracelular das nossas células. Essa diferença de concentração nós chamamos de gradientes de concentração. E esse gradiente de concentração vai envolver o soluto e o solvente. Lá da química, vamos relembrar. Qual que é a diferença de soluto para solvente? Presta atenção. O soluto vai ser aquela substância que vai ser dissolvida pelo solvente. E o solvente vai ser a substância que vai dissolver o soluto. Professora, não entendi muito não. Presta atenção. Se a gente pegar um copo e 5 colheres de açúcar, quem vai dissolver quem? A água vai dissolver quem? O açúcar. Logo, a água vai ser o solvente. E o açúcar vai ser quem? O soluto. Então, presta atenção. Nas nossas células, a gente vai ver que dentro da célula e fora da célula, a gente vai ter diferenças na concentração do soluto e do solvente. E aí eu consigo ter na minha célula 3 meios. Eu posso ter um meio hipertônico, eu posso ter um meio isotônico e eu posso ter um meio hipotônico. Vamos ver qual que é a diferença. Olha o prefixo da palavra hiper, galera. Hiper significa grande, grande concentração. Quando eu tenho um meio, quando eu tenho uma célula que está no meio, ou seja, eu tenho a célula e a região extracelular, ou seja, a região onde essa célula está hipertônica, significa que eu tenho uma grande quantidade de soluto, beleza? Então, presta atenção. Se você pegar um copo d'água e dentro desse copo d'água, pegar um copinho de 200 ml de água, vamos colocar as medidas. Se eu pegar um copo de 200 ml de água e colocar nesse copo de 200 ml de água 20 colheres de sopa de sal, a água, esses 200 ml, vai dar conta de dissolver o sal? Não. Então eu falo que aquele meio é um meio hipertônico. Por quê? Eu tenho muito sal. Então no meio hipertônico eu vou ter muito soluto e pouco o quê? Solvente. Beleza? Então, no meio hipertônico, eu tenho muito soluto, ou seja, a concentração do soluto, a concentração do sal é muito grande. É tão grande que o meu solvente, que é a água, não vai conseguir dissolvê-lo, beleza? O outro meio que a minha célula pode estar é o meio isotônico. O meio isotônico é quando as concentrações de soluto e solvente são iguais. Presta atenção. Vamos para o exemplo. Se eu pegar um copo de 200 ml de água e eu pegar 2 colheres de sal, se eu colocar essas 2 colheres de sal dentro desse copo de 200 ml e mexer bem mexido, ali agitar a minha mistura, eu vou ver que vai virar uma mistura homogênea. Eu não consigo diferenciar o que é sal e o que é o quê? Água. Eu só vou saber que aquela água tem sal se eu beber. Então ali eu fiz um meio isotônico. No meio isotônico, as concentrações de soluto e solvente são iguais, beleza? Então, meio isotônico, concentração de soluto e solvente, elas vão ser iguais. E por último, eu posso ter um meio hipotônico. No meio hipotônico, eu tenho muito solvente e pouco soluto. Presta atenção, se eu pegar o mesmo copo de 200 ml e pegar uma pitadinha de sal com os meus dedinhos e jogar lá, a água vai conseguir dissolver todo aquele sal? Vai, porque a concentração, o volume de água é muito maior do que a concentração do sal. Então presta atenção, no meio hipotônico eu tenho uma grande concentração de solvente, eu vou ter muita água e uma baixa concentração de soluto, beleza? Então vamos de novo. No meio hipertônico,
No meio hipertônico, eu vou ter muito o quê? Soluto. Eu tenho muito sal. A concentração de sal é muito grande. E aí, a água não consegue dissolver o meu sal. Nesse caso, o sal é quem? O soluto. E a água vai ser o meu solvente. Então, quando a minha célula está no meio hipertônico, ou seja, significa que na região onde a minha célula está, eu tenho muito soluto e pouco solvente. Se a minha célula ela está no meio isotônico, ou seja, a região onde a minha célula está, a concentração de soluto e solvente são equivalentes, são iguais. Agora, se a minha célula está no meio hipotônico, significa que a concentração de soluto é menor do que a concentração de solvente. Resumindo, eu tenho pouco sal e muita água, tudo bem? A água e o sal foram exemplos didáticos para vocês entenderem, tudo bem? E por último, ok, professora, a senhora falou dos meios, mas como que ocorre o transporte? O transporte ele pode ocorrer de duas formas na membrana plasmática. Eu tenho um transporte passivo e um transporte ativo. Presta atenção, no transporte passivo não ocorre gasto de energia, ou seja, eu não tenho gasto de ATP. Professora, o que é ATP? ATP, adenosina trifosfato. O ATP, gente, é a molécula energética do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo ele funciona visando a produção de ATP, que é energia. Ou seja, no transporte passivo eu não tenho gasto de energia, beleza? Na membrana plasmática, ou seja, o transporte passivo da membrana plasmática, a gente não vai gastar energia. E quais são eles? Difusão e osmose. Agora, no transporte ativo da membrana plasmática, eu vou gastar o quê? ATP, eu vou ter gasto de energia. E aí a gente tem como exemplo a bomba de sódio e potássio e o transporte em blocos, tudo bem? Ah, professora, como que ocorre a difusão e a osmose? Como que ocorre a questão da bomba de sódio e potássio? Próxima aulinha vai ser uma aulinha só sobre transportes, tudo bem? Galera, nessa aula nós estudamos função da membrana plasmática, nós estudamos a constituição da membrana plasmática e nós introduzimos como que ocorre o transporte na membrana plasmática. Preste atenção, vocês têm que saber de forma coerente e na ponta da língua a diferença entre o meio hipertônico, isotônico e hipotônico. Lembrando que esses meios, a classificação desses meios vai ser a região onde a minha célula está inserida. E aí, na próxima aula, quando a gente for estudar os tipos de transporte, vocês vão entender qual que vai ser a relação e o que acontece com as minhas células quando, por exemplo, eu coloco uma célula no meio hipertônico, onde eu tenho muito soluto. O que acontece com a minha célula quando ela está no meio hipotônico, quando eu tenho uma grande quantidade de solvente? Será que a minha célula ela vai perder água? Será que a minha célula vai perder íons, como por exemplo íons de sódio, íons de potássio, íons de cálcio? O que acontece com a minha célula? Beleza? A gente vai entender isso um pouquinho, tá bem? Galera, presta atenção. Vou sair aqui do rumo da câmera, tira um print ou se não pausa o vídeo, tudo bem? Esse é o momento que você dá o pausa no vídeo para você conseguir copiar o conteúdo no seu caderno. Galera, foco, determinação, tudo vai entrar nos eixos. Nesse exato momento, nós precisamos da dedicação de vocês. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tudo bem? Um beijo para vocês, fala tchau para mim. Fala tchau pra mim. Tchau, meu povo.